Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23 de agosto de 2024. E nesse horário, nós estudamos essa obra, né? Conversando com os espíritas na reunião mediúnica. Hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, né? Começando o diálogo. Eu pedi para vocês também o apoio do Livro dos Médiuns, tá? Quem não pegou, puder pegar aí na questão 223, do item 15 ao 17 e 225, para a gente fazer alguma consulta. Mas antes de nós iniciarmos aqui, vamos fazer. Eu vou pedir a Carmen. Carmen, você pode fazer a nossa prece de abertura? Enquanto isso, eu vou pegar aqui uma outra coisinha. Então vamos, aqui reunidos para mais um estudo, só temos a agradecer essa oportunidade que o Mestre Jesus nos oferece e que possamos aproveitar, estarmos atentos a todos esses ensinamentos que vamos nesse momento receber. Que Jesus abençoe essa nossa tarde de estudos e que todos estejam muito espertos para os esclarecimentos que vamos receber nessa tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos aqui dar início ao nosso estudo com a obra da Terezinha Oliveira. Deixa eu acertar aqui o computador. E ela diz assim: eu vou voltar um pouquinho, só para a gente pegar, né, melhor. Ela diz aqui, a propósito, o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de sua primeira carta aos Coríntios, nos orienta a falar em somente será útil se pudermos compreender o que diz o Espírito. Eu vou ler só um pedacinho aqui. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, que é muito interessante. Quando Paulo, eu li até isso na aula passada, né? Quando Paulo diz que sobre profetizar e falar em línguas. Então, ele vai dizer assim, eu vou fazer a leitura de novo, só para a gente poder compreender melhor o que ele vai dizer aqui. Procurai o amor, aspirai às manifestações espirituais, sobretudo a profecia. A profecia que ele diz é o estudo, é a reflexão, né? São as revelações, isso que é o dom de profecias. Tá? Não é a pessoa ficar dando comunicações. Tá? É o ensino, é a orientação. E aí ele diz assim: ninguém o compreende, movido pela aspiração, enuncia coisas misteriosas. Mas quem profetiza fala aos homens. Então, ele diz assim: aquele que fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Ele está ali falando em línguas, né? Mas quem profetiza fala aos homens, ele edifica, exorta e encoraja. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos vós faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é superior ao que fala em línguas, a menos que este dê interpretação para que a Assembleia seja edificada. Então, ele diz que aquele que fala em línguas, ele é superior ao que profetiza. Se ele conseguir interpretar para a plateia o que ele está falando, se ele conseguir interpretar. Porque se ele não interpreta, o que adianta ele falar em línguas? Ninguém vai entender nada.
do que ele está falando. É isso que ele está querendo dizer. Depois ele diz assim: é, suponde, amigos, que eu vá ter convosco e vos fale em línguas. Em que vos serei útil se a minha palavra não vos traz revelação, nem conhecimento, nem ensinamento? Acontece o mesmo com instrumento de música, como a flauta ou a cítara. Se não emitem sons distintos, como reconhecer o que a flauta ou a cítara estão tocando? Então, aí depois ele diz: o mesmo se dá convosco, se a vossa língua não exprime palavras inteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Falareis ao vento. Aí ele diz assim: não sei quantas espécies de palavras no mundo, e nenhuma carece de significação. Ora, se eu ignoro o valor da palavra, seria um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será um bárbaro para mim. Aí depois ele vai encerrando dizendo assim: é, eu rezarei inspirado pelo Espírito, mas rezarei também de modo inteligível. Cantarei inspirado pelo Espírito, mas cantarei de modo inteligível. Pois se somente a inspiração atua quando pronuncias uma bênção, como aquele que faz parte dos simples ouvintes poderá dizer amém, atuação de graças, já que não sabe o que estás dizendo. Sem dúvida, a atuação de graça é notável, mas o outro não é edificado. Graças a Deus, eu, Paulo, falo em línguas, mais do que todos vós. Mas numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras inteligíveis para instruir também os outros, do que 10.000 em línguas. Quem está falando sobre essa mediunidade de falar em línguas, né, que muitos médios têm? Então, ele diz: não tem valor se o que você vai falar ninguém vai entender. Então, o médium chega, né? Eu vou dar uma mensagem, vou falar em alemão. Aí chega ali à frente da Assembleia e passa uma mensagem em alemão. Ele diz: o que adiantou? O que adiantou ele falar em alemão? Ninguém entendeu, a não ser que ele mande a mensagem em alemão e depois ele diz assim: agora eu vou traduzir a mensagem para vocês. Então, eles falarem línguas, você está falando para Deus, porque Deus vai entender. Mas os companheiros à sua volta, ninguém vai entender nada. Então, não tem valor falar em línguas. Só se houver compreensão da Assembleia do que você está falando. Se tiver alguém que vá traduzir o que você está falando. Por isso que ele diz: eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda do que falar em línguas e ninguém entender nada. Quer dizer, eu me edifico, mas a Assembleia não. Então, é o que a Terezinha trouxe aqui, né? Que falar em outras línguas, o médium, que é a mediunidade da xenoglossia, né? Que o médium somente será útil, falando em outras línguas, se pudermos compreender o que diz o espírito. Senão, qual é o valor de um espírito, um médium chegar e dar uma comunicação em alemão, em francês, até mesmo em esperanto, se a Assembleia não entende nada do que ele está falando? Aí ela diz aqui: não oferecendo ao médium condições para que o espírito fale no idioma que utilizava quando encarnado, poderemos. Nesse caso, o médium começa a dar a comunicação de um espírito em alemão, mas ninguém entende alemão. Então, o que nós podemos fazer? Solicitar ao comunicante, ao espírito, que transmita o seu pensamento, que é a linguagem espiritual, para o médium transmiti-lo com palavras do nosso idioma. Aí você vai pedir ao espírito que transmita o seu pensamento,
que é a linguagem espiritual, para o médium transmiti-lo com palavras do nosso idioma. Aí a gente vai pegar aqui o livro dos médiuns, na questão 223. 223. Vamos lá. 223. Da 15ª questão. Livro dos Médiuns, item 223, 15ª questão. Está na parte segunda, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Então, ele diz aqui, na 15ª, os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? É a pergunta. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? São duas perguntas, na realidade. E, nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Aí a resposta está aí. Acabaste tu mesmo de responder à pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua que é do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém a língua universal que é do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. Então, o espírito, para poder se comunicar, ele toma as palavras ao vocabulário do médium. Então, esse médium que dá a comunicação naquela língua estrangeira, ele tem que entrar em contato com o espírito. Porque não adianta ele passar essa mensagem em francês, em inglês e alemão para a Assembleia. Como é que o doutrinador vai poder doutrinar um espírito falando inglês, se o doutrinador não fala inglês? Né? Isso que ela diz aqui, a Teresia Oliveira, solicitar ao comunicante, ao espírito, que apenas transmita o seu pensamento, que é a linguagem espiritual para o médio, que é a linguagem espiritual para o médio transmiti-lo com palavras do nosso idioma. Então, o espírito, tá? Ele vai tomar palavras ao vocabulário médio. A questão 225 do Livro dos Médiuns é uma questão grande até. Ela traz bem detalhado como isso funciona. Aí, no item 16, outra pergunta. Se é assim, só na língua do médium, deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Aqui é a notinha. Primeiramente, que nem todos os médios são aptos a esse gênero de exercício. E depois que os espíritos só acidentalmente a eles se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade para as comunicações usuais e, de certa extensão, preferem o serviço de uma língua que seja familiar ao médium, porque eles apresentam menos dificuldades materiais a vencer. Então, se por acaso acontecer do médium falar, de repente, falar esperanto, já aconteceu na nossa mesa mediúnica, né? Mas nós tínhamos, na época, o nosso doutrinador, que era o Paulo Brandão, ele falava esperanto. Ele falava esperanto. Então, ele
conversa com o espírito esperanto e traduz para a gente o que o espírito está falando. Talvez o espírito tenha feito isso para até incentivar a equipe, quem sabe alguém se interessa em falar esperanto. Mas ali houve essa razão, né? Era uma forma de incentivar o grupo a estudar o esperanto, até porque na época que isso aconteceu, a casa tinha um curso de esperanto. Quem dava o curso era o Paulo Brandão e a Noeli, não sei se vocês estão lembrados. Paulo Brandão e a Noeli davam nas quartas-feiras, se eu não me engano, o curso de esperanto. Então, foi uma forma até do espírito se comunicando em esperanto. O Paulo, que era o coordenador do curso de esperanto, traduziu a mensagem para a gente. Então, houve ali uma utilidade, né? Você diz aqui que os espíritos só acidentalmente eles se prestam quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Então, foi um tipo de uma divulgação. Mas tinha uma pessoa no grupo que falava esperanto, que era o coordenador do curso, né? Que era, por acaso, o nosso doutrinador. Então, foi uma mensagem, né? Olha, a casa tem o Esperanto. Por que vocês não procuram estudar essa língua Esperanto? 17. A aptidão de certos médios para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhe ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? É certo que isso se pode dar, mas não constitui regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve na língua que lhe é própria, palavras que não conhece. Então, pode acontecer do espírito dar uma comunicação em outra língua, mas se isso acontecer, como disse a Terezinha Oliveira aqui, a gente deve pedir ao espírito que transmita o seu pensamento, que é a linguagem espiritual, para o médium transmiti-lo com palavras do nosso idioma. Ele tem a capacidade de acessar a mente do médium e utilizar-se das palavras do vocabulário do médium, porque não tem, como disse o próprio Paulo de Tarso aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19, nenhuma utilidade uma comunicação de um espírito, tá? A não ser, como eu falei, no Esperanto, para divulgar. Mas, noutra língua, inglês, francês e alemão, qual a utilidade? O espírito vai fazer propaganda do inglês, do francês e do alemão? No Esperanto, a gente até compreende. Mas, fora isso, tem utilidade, que ninguém vai entender nada. A não ser que na casa do grupo tem alguém que fala inglês. Mas tem utilidade. Se ele pode falar na língua do médium. Então, Paulo já chamava atenção para isso, né? Ele já chamava atenção para isso há 2.000 anos atrás. Uma outra coisa aqui, que ela fala, no caso do espírito se apresentar falando outra língua, pedir ao médium que procure captar apenas o pensamento do espírito. Então, nos transmitiu o que o comunicante quer dizer. Então, pedir ao médium que capte apenas o pensamento do espírito. Então, nos transmitir o que o comunicante quer dizer. Agora, vamos na 225 do Livro dos Médiuns. Fica um pouquinho depois. Questão 225. Vamos ler até o quarto parágrafo. Diz assim, ó, é essa comunicação que ela merece ser estudada. Ela é de Erasto e Timóteo, dois espíritos
trabalhadores, discípulos de Paulo de Tarso, que se especializaram na questão da mediunidade, tá? E aqui eles dizem assim: a dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Então, aqui é o enunciado de Kardec. Agora vem a comunicação dos espíritos, né? Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos, dizem Erasto e Timóteo, né, não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo eficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender em virtude do adiantamento deles, ao passo que para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento, eles dormitem no fundo do coração do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium, eu estou na questão 225 do Livro dos Médiuns, tá? Então, ele diz aqui, nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não compreenda do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servirmos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que um espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, veja só a importância do espíritas amáveis, mas espíritas instruídos de Kardec. Tá? Então, ele diz assim, quando encontramos em médio o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, quer dizer, aquele médium que nas reencarnações anteriores sempre se interessou em buscar conhecimento. Esses conhecimentos são guardados com ele, né? São conquistas dele, conquistas que ele alcançou, não perdeu, estão no seu arquivo mental. E nessa vida atual, ele continua trabalhando para adquirir mais conhecimento. E esses conhecimentos não são apenas conhecimentos espíritas, conhecimentos gerais. Por isso, Kardec chama a nossa atenção para isso. Que nós precisamos, né, buscar sempre adquirir bons conhecimentos. O estudar deve ser contínuo, porque tudo fica no nosso arquivo. E é esse conhecimento que os espíritos vão utilizar. Por isso eles aqui. Quando encontramos em um médium o cérebro, ele está encarnado, né? O cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual. E o seu espírito, rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem a comunicação, ele, de preferência, nos servimos. Porque com ele, o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada na vida atual
e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Aí ele vai dizer assim: vamos nos fazer compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar, a essência mesma do espírito, que é a irradiação do pensamento. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda. E isto quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Essa razão porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que o médium obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, se bem o pensamento do médium lhe seja de todo estranho, do espírito lhe seja de todo estranho, se bem o assunto seja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem que nós, os espíritos errantes, queremos dizer não provenha dele, bem por isso deixe o médium de exercer influência do tocante à forma, pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. Então, mesmo que o médium vá dar uma comunicação de um assunto que não é do conhecimento dele, ele vai dar aquela mensagem à forma dele. Por quê? Que forma é essa? Do vocabulário, da concordância verbal, das palavras. Porque o espírito vai encontrar na mente dele essa forma, esse vocabulário para ele passar a mensagem. Então, se o espírito, de repente, vai falar sobre questões científicas, né, determinadas, sobre algum assunto, o médium pode não conhecer daquela matéria. Pode não conhecer daquela matéria. Vamos dizer assim, o médium é um professor de geografia. Alguém que é muito estudioso, né? E tem um conhecimento vasto de várias matérias, mas o espírito vai falar sobre algo relativo à ciência, à astronomia. O médium, que é um professor de geografia, né, que conhece bastante, conhece quem estuda história, normalmente estuda geografia, estuda história, filosofia, várias matérias. Mas ele não entende de astronomia. Não tem problema. Não tem problema. Que ele não entenda de astronomia. Porque o espírito, para falar, transmitir a mensagem que ele vem trazendo sobre astronomia, ele não precisa que o médium conheça astronomia. Ele precisa que o médium tenha a estrutura da linguagem organizada na cabeça dele. E é esse material que ele vai usar. Porque quando o médium não tem, ele vai escrever, por exemplo, Mercúrio, né? Ele vai falar sobre Mercúrio. Eu estou na segunda. A Denise escreveu, foi uma mensagem para todo mundo, Denise, que você colocou aí. Ele vai falar sobre Mercúrio, planeta Mercúrio, astronomia. O médium não entende nada. Aí ele vai começar. Mercúrio, escreve aí. M maiúsculo, porque o nome do planeta é o substantivo próprio. Percebeu? Mercúrio tem o quê? Acento agudo. É mais ou menos isso daí. Aí ele fala, cadê a vírgula? Põe vírgula, porque vírgula no lugar errado é um desastre total. Não é? Então, é essa estrutura que ele quer.
Porque senão ele vai ficar como? Letra por letra. Ele vai ter que ficar soletrando. Ele vai ter que, né? Olha, esse verbo, pelo amor de Deus, essa palavra aí é com H, essa palavra é com Z. Entendeu? O espírito ele vai ter que ficar fazendo isso. Porque se é um médium, né, analfabeto, com pouco conhecimento, ele vai ter que começar praticamente do zero, com esse médium, tá? Inclusive, já com alguém que tem um conhecimento da ortografia, da gramática, o espírito vai passando o pensamento dele e vai se utilizando dessa estrutura que o médium tem. Inclusive, ao final da questão 225, vamos dar uma olhadinha na nota de Kardec. Final da 225. Tem uma notinha de Kardec aqui muito instrutiva. Kardec diz assim: é, vamos ler o último parágrafo, o penúltimo parágrafo da 225, depois a gente lê a nota de Kardec. Olha o penúltimo parágrafo da questão 225 de O Livro dos Médiuns. Diz assim: finalmente, questão 225 de O Livro dos Médiuns, tá? Vamos lá, diz assim: finalmente, ainda temos como meio penoso, esse texto é de Erasto e Timóteo. Finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração, para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto de que se trate, o da reunião das letras e das palavras. O que é a reunião das letras e das palavras? Tem alfabetização, o que é isso, né? Reunião das letras e das palavras. Uma a uma, como tipografia, né? Isso aí está falando do caso do médium inculto, né? Então, chega no seu campo mental a ideia da letra, da palavra, e ele vai escrevendo, não a ideia da mensagem. Então, ele fala aqui, conforme assim dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos com palavras. Eles os percebem e transmitem reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, seres corpóreos somos nós, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Então, os espíritos entregam uma ideia para nós. Eles entregam uma ideia para nós. E nós é que vamos revestir essa ideia com o nosso vocabulário, tá? Quer dizer, essa ideia vai ser decodificada pelo médium. Então, o espírito ele entrega a ideia. Você é que vai construir, transformar a ideia dele em palavras, através da psicografia, através da psicofonia. E aí ele vai dizer que, enquanto os seres corpóreos que somos nós, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Porque quando o médium fala, ele está transmitindo o pensamento do espírito, mas está transmitindo o quê? Com palavras. Ele recebeu essa ideia, ele pega essa ideia, decodifica e coloca palavras nessa ideia e fala para a gente. Não é assim que funciona? Então, o espírito está aqui do meu lado. Ele está passando para mim a ideia dele. E eu estou transformando essa ideia em palavras usando o quê? O meu vocabulário. E todo mundo vai entender. Por quê? Eu transformando o pensamento dele em palavras. Não é assim na mesa mediúnica? O espírito
ele irradia o pensamento dele. E o médium capta. E o que o médium faz? Ele transmite o pensamento do espírito com as palavras dele. Se o espírito chega, daqueles espíritos bem brabo, bem mal educado, e ele chega e começa a descer o pensamento dele de uma maneira grosseira. O que o médium faz? Ele capta o pensamento dele, não é? E utiliza o vocabulário que ele tem para transmitir o pensamento do espírito, mas dando uma repaginada nesse pensamento. Para ficar o quê? Uma coisa, né? Todo mundo ouviu. É disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Então, ele vai dizer aqui, enquanto a letra, olha só que interessante, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase em suma, vos são necessários para nós, para percebermos, mesmo mentalmente, as ideias, de uma forma visível ou tangível, não é, nos é necessário a nós. Para eles, não. Eles transmitem o pensamento. Nós é que vamos arrumar esse pensamento com essa estrutura da nossa língua. Colocar o verbo no lugar certo, né? O advérbio, a vírgula, a pontuação, para que isso possa ser o quê? Interpretado. Agora, se nós não temos esse conhecimento, não tem muitas pessoas. Por exemplo, outro dia, eu estava olhando no WhatsApp, no Facebook, uma companheira, né, muito humilde. Alguém postou alguma coisa e ela fez um comentário sobre o pensamento dela em relação àquilo que ela viu. Ninguém conseguiu entender o que ela escreveu, porque não tinha concordância nenhuma. Inclusive, um companheiro, né, tentou, para não ser deseducado, tentou dar uma interpretação ao que ela escreveu. E o que ela fez na outra postagem abaixo? Não foi isso que eu quis dizer, não. Então, não deu para você entender o que ela escreveu. Porque não tinha concordância, várias palavras erradas. Ela, dentro do conhecimento dela, achava que tinha conseguido expressar o pensamento dela com o que ela escreveu. Mas ninguém. Eu me esforcei. Não dava para entender nada do que ela escreveu. Não dava para traduzir o que ela escreveu. E aí o outro companheiro tentou, né, ler aquilo, traduzir. Aí ela ainda criticou ele. Não, você não foi isso que eu quis dizer. Agora imagine essa companheira como médium. Olha a dificuldade do espírito para transmitir através dela a mensagem dele. Entendeu? Ele vai ter que organizar isso daí. Senão a mensagem dele vai ficar perdida. Porque ela viu, ela leu lá o artigo e tentou a interpretação dela, mas ela não conseguiu. Então, olha a notinha de Kardec. Esta análise está no final da questão 225. Esta análise do papel dos médios e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre como princípio que o espírito aure não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las no cérebro do médium. E que quanto mais rico em materiais for esse cérebro,
tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste, inteiramente formada, as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra. Tal como quem quisesse fazer que escrevesse alemão, uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito. Preciso se torna este conduzir-lhe a mão, no caso da psicofonia, da psicografia, como se faz a uma criança que começa a aprender. Ainda maior dificuldade a vencer em contrair o espírito. Estes fenômenos, pois, são possíveis e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder, pouco apropriada, se mostra para comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos hão de preferir os instrumentos de manejo mais rápido, mais fácil, ou, como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que reclamam esses fenômenos, como meio de se convencerem, estudassem previamente a teoria, haviam de saber em que condições excepcionais eles se produzem. Então, por isso que Kardec tanto disse: espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Para que os espíritos, ao darem uma comunicação, eu recomendo a vocês estudarem essa questão do 225. Estudem ela, tá? Ela é grande, mas estudem. Porque ele vai citar com mais detalhes, vai dar exemplos bem interessantes. Então, os espíritos precisam encontrar um material vasto no nosso cérebro, para que eles possam utilizar desse material. Caso não encontrem, torna-se para eles muito difícil manter uma comunicação. Tá? Aí a Terezinha vai dizer aqui, ó, caso, é a terceira bolinha preta, caso a dificuldade permaneça, né, o teu espírito não conseguir se comunicar, porque talvez o médium não tenha condições de captar, de transmitir a mensagem do espírito, solicitar a ajuda dos amigos espirituais para que se resolva a dificuldade, para que haja a comunicação. Por isso, também, alguns espíritos, já citamos aqui até o caso do Leon Denis, que inclusive na obra vem dizendo isso, uma das obras dele, ele não, gente, não tem o costume de receber mensagem de André Luiz, desculpe, de Leon Denis. Todos os livros de Leon Denis que nós temos foram escritos quando ele estava encarnado, né? São pouquíssimas as mensagens que Leon Denis deixou ao longo depois que ele desencarnou. O próprio Centro Espírita Leon Denis não recebe mensagem do Leon Denis com essa constância. Se vocês perguntarem para os companheiros do Leon Denis, vocês vão ver que é muito pouco. Tem um texto de uma obra onde Leon Denis fala sobre isso. Que ele que o que ele tinha que falar, ele já falou quando ele estava encarnado, e hoje ele até prefere não enviar mensagens, tá? Até com essa ideia de que talvez o pensamento dele possa não ser muito bem compreendido, tá? A gente respeita. Então, vamos lá. Conter abusos. Mas estudem, gente. Principalmente quem é médium. Estuda a questão 225. Estuda com cuidado, sabe, com profundidade, que vocês vão compreender como isso funciona. Conter abusos. Embora o mundo espírita
seja disciplinado, assim a gente espera, né? E comedido ao dar passividade à comunicação dos espíritos, sem elevar demais a voz, nem se agitar, poderá ocorrer de um espírito precisar se manifestar, mas livremente, desabafar e até gesticular, caso em que não devemos inibir nem impedir de toda essa manifestação, embora procurando obter algum equilíbrio. Por que isso? Porque tem algumas casas espíritas, né, que não aceitam nenhuma manifestação mais agitada do médium. Quando eu digo agitada aqui, é dentro de uma normalidade. No próprio livro de Versários Carisma, a gente vê o quanto a Regina sofreu com isso, né? Então, tem casas espíritas que acham que o médium tem que sentar à mesa e ficar ali, ó, só passando a comunicação. Que ele não pode expressar gestualmente, ou com uma palavra mais contundente, ou uma voz um pouquinho mais alta, a indignação dele, né? A raiva dele. Então, tenta formatar o médico. Então, diz aqui, tá? Poderá ocorrer de o espírito precisar se manifestar mais livremente, desabafar, até gesticular, caso em que não devemos inibir nem impedir de toda essa manifestação, embora procurando obter algum equilíbrio. Se as comunicações, através de um médium, forem sempre, olha aqui que ela coloca, sempre agitadas, o problema é dele e não dos espíritos. Se todas as comunicações forem agitadas, o problema é do médium e não do espírito. Em ambos os casos, o dialogador poderá falar em voz baixa ao ouvido do médium, passando a orientação para a conduta adequada e estimulando a confiança necessária. O próprio Hermínio de Miranda, na obra Diversidade do Carisma, ele fala sobre isso, que às vezes, né, o espírito chega e ele quer colocar a indignação dele, usando as palavras que ele acha mais adequada. Não quer dizer palavrões, né? Por exemplo, o espírito indignado com alguém que fez algo contra ele. Então, ele diz assim, ele quer dizer isso. Este indivíduo miserável destruiu a minha família. E eu vou persegui-lo, eu vou acabar com ele, eu vou liquidá-lo. Ele quer falar assim. Aí o médium, formatado, diz assim, muda, não permite que o espírito se comunique, diz assim, esse nosso irmão, no passado, cometeu alguns atos indevidos com a minha pessoa. Hoje eu me sinto muito abalado com o que ele com o que ele fez comigo. Preciso da ajuda de vocês. Aí ele superiorizou totalmente, porque o espírito está sentindo. Né? Primeiro que ele começou, esse indivíduo miserável, esse nosso irmão, ele não vê o outro como irmão. É isso que a Teresa está falando. Deixa que ele fale. Controle o impulso. Se ele quer dar o soco da mesa, aí você não deixa. Ele pode até fazer assim, mas você não deixa, né, o impacto. Não deixa gritar muito alto. Deixa ele colocar. Ô, Rose, Vale. até porque quando a gente está com raiva, a gente não fala assim, Não é? A gente não fala assim. né? Baixinho. A gente bota a raiva nas palavras, né? É, eu até achei aqui, olha só, gente, como a casa não existe. Eu peguei o livro de Versátios Carismas e abri exatamente, aqui, ó, abri exatamente, essa marca amarela aqui é de outra página, exatamente onde eu queria, né? Então, está aqui, Diversidade dos Carismas, foi no capítulo, quem quiser anotar e depois dar uma olhadinha em casa,
foi no capítulo 13, que trata da mediunidade, no item 9. O item 9 tem o título Liberdade Controlada. Liberdade Controlada, capítulo 13, anota aí, Diversidade de Carisma, capítulo 13, item 9, liberdade. Ele diz assim, ó, a questão, o Hermínio diz assim, a questão é delicada, e por isso tão complexo o fenômeno da mediunidade, de vez que, simultaneamente, com o propósito de deixar fluir em toda a sua pureza a mensagem mediúnica, vocal, escrita, visual, auditiva, o médium precisa precaver-se para que o espírito manifestante também se mantenha dentro de um comportamento razoável, sustentando-se entre ambos uma atitude de mútuo respeito e colaboração. É, por certo, nesse sentido, que Paulo de Tarso, recomendou nas suas instruções aos Coríntios, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, sobre a mediunidade. Ele diz assim: o espírito do profeta, que é o do médium, está sujeito ao profeta. Então, ele quer dizer o seguinte: o espírito do profeta, do médium, está sujeito ao médium. Quer dizer, o corpo do médium está sujeito ao médium. O médium que é responsável. Não pode entregar o seu corpo ao espírito para o espírito fazer o que quiser. É isso que Paulo quis dizer. O espírito do médium está sujeito ao médium. Ou seja, não deve o médium permitir que o manifestante faça e diga o que bem entenda. Da mesma forma, que deve abrir-lhe espaço, o médium deve dar espaço para o espírito, para que diga ao que veio, expresse responsavelmente e com autenticidade o seu pensamento. Então, é o que ele está dizendo, ele deve dar liberdade ao espírito para falar responsavelmente, mas com autenticidade, o seu pensamento, tá? Então, ele não pode impedir o espírito de se colocar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz assim, ó, qualquer pessoa que tenha vivido alguns anos de experiência com trabalhos mediúnicos reconhece prontamente a importância de tais observações. Os espíritos em estado de perturbação encontram com facilidade em médios dominados por emoções indisciplinadas condições propícias para manifestarem sua própria agressividade. Ali estão, como que à sua disposição, os elementos que desejam, para as explosões emocionais, a gritaria, os gestos violentos, situação que não encontram no psiquismo do médium, que cultivou com solidão atitudes de paciência, serenidade e equilíbrio emocional. Então, quando o médium é desequilibrado, o espírito se aproveita disso para dar vazão ao seu desequilíbrio. Mas ele vai dizer aqui, há, contudo, uma não menos importante observação adicional a fazer nesse ponto. O médium não deve ser uma espécie de múmia animada, através da qual se manifesta o espírito. Não podemos esperar e nem exigir que um espírito indignado com alguém que, a seu ver, o prejudicou gravemente no passado, e ele sempre se considera vítima inocente, ou irritado com os componentes do grupo que se metem indevidamente na sua vida, venha com palavras doces, gestos suaves, atitudes cordatas. Falar da sua indignação e irritação. É preciso deixá-lo falar e dentro dos limites das conveniências que o bom médium poderá traçar, como já vimos manifestar com autenticidade, espontaneidade, seu pensamento em palavras e em gestos. Muitos são os dirigentes de grupos que exigem de seus médios uma postura uniforme, contida, inexpressiva, rígida, sem uma alteração de voz, sem gesto de enfado ou de irritação, sob a alegação de que o médium deve saber controlar a manifestação. Deve sim, mas não inibi-la, a ponto de
descaracterizá-la, tá? Então, ele aqui, nota-se, por outro lado, que a exigência de controlar excessiva e abusivamente a manifestação choca-se frente a frente com o temor que assalta os dirigentes quando suspeitam que seus médicos estão sendo vítimas pelo temível fantasma do animismo. Então, ele diz aí, ele fala sobre isso. Você deve controlar, sim, a manifestação, mas não pode descaracterizá-la, né? Então, deixa que ele passe a irritação dele, né? De forma que a coisa não se perca. Que ele use palavras fortes, que não precisam ser palavrões, mas que ele use essas palavras fortes. Até porque, se você amenizar demais o médium, como é que o doutrinador vai saber o grau da problemática dele? Não é? Se ele está dizendo, esse desgraçado acabou comigo, com a minha família, e o outro vai dizer assim, não, esse irmão me prejudicou um pouquinho no passado. Esse espírito está bem, né? Nós já, no mínimo, o capítulo 13 do livro Diversidade dos Carismas, item 9, liberdade controlada, tá? Então, como é que você vai atender esse espírito? Você vai imaginar o quê? Não, ele até já perdoou. Olha só como ele está tranquilo, falando que o outro matou a mulher, os filhos, queimou tudo, e pintou e voltou. Já perdoou, como ele está falando. E, na verdade, ele não fez isso. Ele está querendo matar, destruir o sujeito. Mas você, médio, está descaracterizando o que ele disse. Então, a Terezinha, como o Hermínio, chama a atenção disso, tá? Deixa ele falar. Ele pode até aumentar um pouquinho o tom de voz, mas sem se tornar aquela coisa, escandalosa. Usar as palavras, nossa língua portuguesa é rica, né? Usar as expressões duras. Que expressões duras? A que a gente usa no nosso dia a dia. A gente não usa. Sujeito miserável, isso, né? Desgraçado. A gente não fala isso? O que o espírito não pode falar? A gente fala. Que desgraçado. Como é que ele fez isso comigo? Que sujeito miserável. A gente fala. E a gente usa essas expressões quando? Quando estamos o quê? Irados, né? Quando estamos revoltados, a gente busca até, né, no nosso vocabulário, sem ser o palavrão, algumas palavras até mais duras, quando você quer realmente colocar uma carga em alguma coisa, você usa, você vai buscar. Você não diz assim, que sujeito nojento. Você não diz, ele é muito nojento. Porque você pensa assim, o nojento não transmite o que eu quero falar sobre ele. Não é assim? Nojento é muito suave. Eu vou dizer o quê? Desgraçado, miserável. Eu vou buscar lá, porque nojento é nojento. Não, nojento é fraquinho. Ninguém vai entender a minha raiva, a minha revolta. Você fala nojento, sujeito nojento. Aí eu vou buscar dentro da língua portuguesa uma palavra bem forte e demonstre a minha revolta. Permita isso ao espírito. Permita isso ao espírito. Porque mesmo que ele fale desgraçado baixinho, você vai entender que um desgraçado não é um nojento. Que um desgraçado é meu irmão equivocado. Porque você diz assim, aquela pessoa que te prejudicou, meu irmão equivocado. Você fala assim, meu irmão equivocado. Você vai, você procura as palavras mais pesadas para representar a tua indignação. Ele também vai fazer a mesma coisa. Então, você deve permitir a ele. Até aí, o médio dialogador, percebendo, né, carga emocional do discurso dele, vai entender como é que ele vai trabalhar. Porque é nessa carga emocional que o espírito traz que você vai entender a revolta dele, né? O que ele está passando. Agora, se você mascarar isso,
o doutrinador não vai conseguir, né, dar a ele o auxílio que ele necessita. Então, aqui ela fala, né, sobre isso. Então, ela diz aqui, o dialogador, depois, né, conterá sempre qualquer abuso do espírito comunicante, que não respeite a integridade do médium e dos participantes da reunião, bem como a dignidade do recinto, do trabalho espiritual que ali se executa, ainda a disciplina do tempo. Eu vou até botar também no meu livro aqui, Diversidade dos Carismas, né? Capítulo 13, item 9. Então, agora ela vai falar sobre captação de pensamento, um fenômeno interessante. Algumas vezes, o espírito se oculta, acredita estar só pensando certas coisas, mas deixa escapar sua verdadeira posição espiritual, porque estando em ligação fluídica e telepática com o médium, capta o seu pensamento e fala o que ele não queria revelar. Às vezes o médium até fala em voz bem baixa, porque corresponde ao que o espírito está pensando e não o que ele queria falar. Às vezes até isso acontece com a gente, né? Você, às vezes, está num momento assim, você está pensando alguma coisa e, de repente, você fala alguma coisa que você está pensando, eu pergunto, mas está falando sozinho? O que foi que você disse? Você diz, não, eu estava só pensando. A gente não faz isso também? Às vezes você está pensando uma coisa e você verbaliza o que você está pensando. Às vezes você nem queria que o outro soubesse. Aí outro está falando o quê? Não. Porque às vezes você até está verbalizando o pensamento que você não queria que ninguém soubesse. O espírito também pode acontecer isso com ele. Ele se oculta, não quer que o médium capte o pensamento dele, mas às vezes ele deixa escapar sua verdadeira posição espiritual. E aí o médium, ó, capta o que ele está pensando, tá? E ele, o médium transmite. Às vezes ele fala até baixinho, como ele diz aqui. Por que isso acontece? Porque o médium está em ligação fluídica e telepática, o espírito está em ligação fluídica e telepática com o médium. E aí ele capta o pensamento do espírito, pensamento esse que ele não quer transmitir para o médium. Ele quer esconder esse pensamento. Ele não quer passar. Mas por ele estar numa ligação fluídica com o médium consegue captar esse pensamento dele. É como a gente que verbalizando um pensamento e alguém escuta e diz assim, você, poxa, hein? É isso que você está pensando de mim? Aí você diz assim, não, eu falando sobre outras coisas. Eu estava pensando, mas você deixou escapar. A coisa foi tão forte na sua cabeça que você não se conteve e deixou escapar. E às vezes você não queria deixar aquilo passar. Mas aquilo foi tão poderoso que saiu de você, né? Aí ela diz aqui: o dialogador utiliza o que ouviu através do médium e o espírito se surpreende. Como você ficou sabendo? Ele nem percebeu que o médium captou o que ele pensou. E ele falou: como é que você ficou sabendo sobre isso? Essa captação do pensamento do espírito pelo médium ajuda o dialogador a entender melhor o espírito e conduzir o diálogo acertadamente. Olha a importância do médium bem preparado, né? Para captar esse pensamento, passa até baixinho, né? A voz baixinha, porque o espírito não queria deixar isso passar. Aí o dialogador, muito atento, capta e coloca para ele. Ele diz, ué, como é que você sabe disso? Porque ele nem percebeu que ele deixou que esse pensamento escapasse dele, né?
Intuições e ajuda espiritual. O dialogador poderá ter suas próprias intuições no trato com os espíritos. Ideias que tira de seu próprio cabedal de experiências. Daí o valor do estudo. Tá? E surgem repentinamente em sua mente. Pode também, telepaticamente ou por inspiração, receber dos espíritos bons que trabalham no ambiente da reunião mediúnica informações e instruções no decorrer do diálogo. É preciso estar atento a esta ajuda espiritual. Então, o dialogador eles têm que estar sempre atento às ideias que chegam. Isso também chega para a gente, às vezes, quando a gente está fazendo um estudo, não é? Às vezes você está ali fazendo um estudo, uma palestra, e de repente surge uma ideia, até como ilustração do seu estudo. Aí a pessoa vai dizer assim: ah, quer dizer que os espíritos vão colocar na sua cabeça algo que você conhece? Não. Aquela ilustração, você, em algum momento, você estudou sobre aquilo. Às vezes é um tema que você já pode ter estudado há um ano atrás, 2 anos atrás. Aquilo ficou arquivado na sua cabeça. Na hora que você está fazendo o estudo, você lembra. Por quê? E aí o amigo espiritual, tipo assim, chega para você, traz aquela... Lembra disso aqui. Você conhece esse assunto. Você tem aqui alguma coisa que você já estudou, que você pode utilizar para enriquecer isso aqui. E aí você utiliza. Aí você diz assim, nossa, eu tive uma intuição, né? Me veio aqui uma ideia. Não, conhecimento é seu. Você tem isso na sua mente. Às vezes, quando você preparou o estudo, você nem lembrou disso. Você nem lembrou desse detalhe. Mas na hora que você está fazendo o estudo, aquela intuição chega. Então, é a ajuda da espiritualidade, né? Colaborando com você. Isso também vai acontecer com o dialogador, né? Então, diz aqui, pode também telepaticamente ou por inspiração receber dos espíritos bons que trabalham no ambiente da reunião mediúnica informações e instruções no decorrer do diálogo. É preciso estar atento a essa ajuda espiritual e procurar merecê-la pelo esforço sincero em se melhorar intelectual e moralmente, pelo interesse em colaborar para o progresso dos semelhantes e agir sempre com prudência, humildade e serenidade. Gente, esse melhorar intelectual é o estudo, tá? O melhorar intelectual é o estudo. E moralmente aí são os ensinos de Jesus, né? Aplicados na nossa vida. O modo de tratamento. Antigamente, em nosso país, os dialogadores, ao se dirigirem aos espíritos, empregavam o tratamento de vós, que é a segunda pessoa do plural, né? Primeiro, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, costumavam usar esse tratamento de vós para com os espíritos. Na segunda pessoa do plural, talvez por os considerarem seres de outro mundo e acreditarem que falar com eles de outro modo seria falta de respeito. Eram outros tempos. Então, lá no passado, né, o trato do dialogador com os espíritos é uma coisa mais formal. Esse tratamento cerimonioso acarretava dificuldades para a conversação, por exigir a conjugação de verbos num modo não usual ou comum das pessoas. Se você vai usar o pronome vós, você vai ter que usar o verbo, né, em acordo com o pronome. E causava um desnecessário distanciamento entre o espírito e o dialogador. Até o trato com as pessoas entre si, lembra? No século XIX era assim, vós-me-sê, né? A senhorita, era assim os termos. Era dessa forma que as pessoas se tratavam. Da mesma forma, tratavam os espíritos. Atualmente, entendemos melhor que os espíritos são as almas que viveram na Terra. São gente como a gente. Pessoas como nós, apenas desprovidos de um corpo.
e que, para conversar com eles, não é necessário nenhum tratamento especial, a não ser o respeito e a fraternidade devidos a todos os nossos semelhantes. Quer dizer, a educação. A propósito, disse-nos um espírito amigo que o trato com os espíritos, sejam eles necessitados ou amigos espirituais, deve ser feito com simplicidade e naturalidade, fluindo espontâneo, segundo as possibilidades e necessárias nossas e deles. Atualmente, ainda tem médium, ainda tem doutrinador, que conversa com o espírito cheio de dedos. Você ainda encontra doutrinador que conversa com espíritos cheio de dedos. Meu irmãozinho, usando essas coisas. Meu irmãozinho. Se o espírito está irritado, e é uma pessoa que não tem lá muitas papas na língua, ele vai logo te devolver. Que irmãozinho é esse? Eu já vi um dizer, por que você está me tratando assim? Eu sou criança. Sabe, aquela delicadeza, aquela coisa, até chega a ser piegas. E o espírito reclamou. Você está falando assim comigo? Eu não sou criança. Entendeu? Então, tem doutrinadores que ainda são assim, né? Aí ela diz aqui, certa vez fizemos a saudação inicial, Terezinha Oliveira falando, a um espírito chamando de irmão, e ele reagiu. Que intimidade é essa? Ela chamou um espírito de irmão. E ele falou para ela, que intimidade é essa? Trate-me com mais respeito. Era algum cônscio de sua importância na vida social terrena e que ainda não entenderam sua situação desencarnada. Então, esse aí se achava alguém aí de muito respeito, que merecia muito respeito, doutor, alguma coisa assim, né? E ela chamou ele de irmão, ele, que negócio é esse? Mais respeito comigo, tipo, você sabe com quem você está falando? Né? Então, esse exigia. Quando o espírito reage assim, diz a Terezinha, costumamos explicar que esse tratamento não é desrespeito, porque, em verdade, somos filhos de Deus e, portanto, irmãos. E aí ela deu essa explicação, né? Mas esse não gostou, ele já achou muita intimidade com ele. Aí ele disse, não, intimidade assim não. No caso, apesar de darmos essa explicação, percebendo que o espírito se ressentira dessa forma de tratamento e poderia ficar indisposto para conversar conosco, atendemos ao que ele esperava e passamos a tratá-lo por senhor. Ela aí percebeu, né? Já que ele reclamou quando ela disse irmão, que ele falou por falta de respeito, aí ela captou a mensagem. Opa, eu vou ter que tratá-lo como ele deseja ser tratado para poder deixá-lo à vontade para dar a comunicação dele. Então, senhor, senhor. Comigo aconteceu uma coisa há muitos anos atrás, eu era adolescente. Eu trabalhava no escritório, lá na cidade, de assistência técnica de aparelhos eletrônicos. Liga uma senhora, ela morava em Ipanema. Naquela época eu não tinha conhecimento de doutrina nenhum, né? Estava na faculdade, sabe como que é, né? Faculdade, você... Aí eu atendi o telefone, eu estou precisando de uma assistência técnica para minha lavadora. Eu disse, à vontade. Qual o seu nome? Madame Carvalho. Madame Madame, por exemplo, porque eu já esqueci. Madame Teresa Carvalho. Porque hoje não só se ela tiver 90 anos. Mas, antigamente, há uns anos atrás, nos anos 80, 60, você encontrava as damas da alta sociedade se tratando por madame. Não sei se vocês lembram disso, mas era madame. E ela, mais ou menos nos anos 80, Madame Teresa Carvalho. Não colocou, Dona Teresa.
ficou irado. Eu disse, eu na minha cabeça, eu não entendi isso que a Terezinha Oliveira falou. Se eu tivesse entendido, eu a trataria por Madame Teresa Carvalho, se fosse hoje, porque era uma necessidade dela, uma necessidade dela. Mas eu, com meus 19 anos, fazendo faculdade, sabe, eu não ia. E eu, Dona Teresa Carvalho, não, é Madame Teresa Carvalho. E eu continuava. Dona Teresa, aí ela, eu ligo depois. Anote aí, Madame Teresa Carvalho. Bateu o telefone. Ela não aceitou. Ela queria ser chamada de Madame Teresa Carvalho. E quando essa senhora, que já deve ter chegado, ela já tinha uma idade que depois ela foi lá da empresa para buscar assistência técnica, né? E eu a vi, já era idade avançada. Quando essa senhora chegou ao plano espiritual, quando, de repente, algum espírito a chamou de irmã, o que ela deve ter dito para ele? Eu sou Madame Teresa Carvalho. Ela precisava desse título que a colocava numa posição. Eu vi uma vez, também, isso tem uns 10 anos, uma matéria sobre umas socialites, né, da Zona Sul. Essa era uma das últimas socialites. Ela havia desencarnado. Então, o articulista, né, ele escreve uma matéria sobre essas damas da sociedade, né, que elas todas se chamavam assim por madame aqui, madame ali e tudo mais. Então, ele diz que ele uma vez foi a um chá beneficente realizado por uma delas. Inclusive, elas faziam muita caridade, ajudavam muito, eram mulheres riquíssimas, né? Os maridos banqueiros e de grandes empresas, aquela coisa arada toda. E ele disse que era tudo assim. Uma tratava a outra, elas se tratavam como se fossem rainhas da Inglaterra, sabe? Elas se tratavam assim, como se fossem rainhas da Inglaterra. E quando alguém chegava, ou de repente um garçom, ou alguém que não estava no nível delas, era tudo madame isso, madame aquilo, como se elas fossem rainhas da Inglaterra. Aquela criatura precisava disso. E eu não entendia, eu não tinha essa grandeza naquela época. Se fosse hoje, eu chamaria Madame Teresa Carvalho, como ela fez aqui. Ela passou a tratá-lo por senhor, porque ele precisava desse tratamento, né? Então, embora sempre fraternalmente, até que mais tarde esse espírito, conscientizado da realidade, sinônimo que ele voltou outras vezes, ele pudesse aceitar um tratamento mais simples. Mas ele não aceitava. Como aquelas madames, que hoje já a maioria já se foi, elas exigiam esse tratamento. Mas de vez em quando você ainda encontra um ou outro assim, a gente ainda encontra que necessita desse, né, senhor juiz, não é? Quando às vezes chega num lugar e você fala, eu sou um juiz, ele mostra a primeira credencial dele, né? Eu sou um juiz fulano de tal. A gente encontra ainda um desviado desse, um meio perdido da multidão desse, que ainda exige isso para ele. É uma necessidade dele. E como nós, né, os desencarnados, são gente como a gente tem que entender quando o irmão chega à mesa exigindo esse atendimento. Eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o bispo fulano de tal, eu sou o papa fulano de tal. Você só não vai beijar o anel dele, mas você vai, né, entender por que que aquela criatura... Rose, Fala, William. lá no hospital, né? É o militar. Ainda pega os militares muito antigos, né? Os Ah, idosos que você chama, né? Ele para ser atendido, senhor Rubens Soares. Aí ele chega,
Não, e fica lá as pessoas chamando. O senhor Rubens Soares, ele não se apresenta. Aí tem alguém, depois chega alguém, tem alguém chamado Rubens Soares, Coronel Rubens Soares. É assim. General! Eu via muito isso quando era criança. Eu ia no Ministério da Guerra, ali na Central do Brasil, entendeu? Aqueles generais velhos de guerra. Eu vi uma vez um rapaz, ele falou, passou, né, e cumprimentou era uma patente, devia ser um sargento, né? Cumprimentou, falou alguma coisa, ele olhou, General fulano de me respeito, eu sou um general. Então, tinha que tratá-lo por general. A gente vê isso também da HCE aqui no Rio. A enfermeira chama, aí tem que chamar general fulano de tal. Geralmente os mais idosos, né? O pessoal da mais antiga Idosos que tem essa coisa, esse melindre. exigem ainda a patente, o status dele, né? Ainda exigem isso, precisam disso, né? Então, é uma coisa e a gente tem que entender. A criatura está ali, né? Ainda precisando desse tipo de coisa. Mas se quando chegar na mesa mediúnica, ele vai dizer, eu sou o coronel fulano de tal, né? Sou o coronel fulano de tal. E são gente como a gente, com as É, dificuldades que nós temos. De vez em quando as pessoas não gostam de dar uma carteirada, não é? A carteirada. Então, pois é. dá aquela carteirada. É isso aí. Ainda leva para o plano espiritual esse tipo de coisa, né? Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso, gente? Então, semana que vem, dia 30, nós vamos começar o capítulo 2 dessa segunda parte, durante o diálogo, né? Coloquem aí a data durante o diálogo, dia 30. E a gente vai encontrar muita coisa interessante, gente. A gente, quando vê alguns espíritos dando comunicação, a gente diz assim, realmente, esse é gente como a gente. Porque ele fala exatamente tudo aquilo que a gente está sentindo, né? E várias formas, né? Espírito de vários, com várias dificuldades, essa questão da vaidade, como isso, né, ainda é forte em nós mesmos, né? Essa questão da vaidade, do poder, esse poder que para mim foi tão importante às vezes, como o companheiro lá, o coronel, a patente, né? E aí vem a enfermeira e chama de ô, seu João, não dá, né? Aí, olha as estrelas no meu ombro, né? Então, a coisa fica complicada, né? Mas, com o passar do tempo, o companheiro vai compreendendo que dessa vida não se leva a nada, né? Não se leva a nada, nem as estrelas. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando agora o nosso estudo. Daqui a uns 10 minutinhos a gente começa o estudo do Livro dos Médiuns, que também é muito interessante. Kardec, ele veio fazer toda uma preparação para que quando a gente comece a estudar as questões dos fenômenos, a gente compreenda melhor do que a gente está tratando, né? Então, é um trabalho maravilhoso de Kardec. Sempre agradecendo a Deus a oportunidade, né, que nós estamos tendo de aqui a gente poder conversar sobre esses assuntos que parecem, para algumas pessoas, parece tolice, mas não é não, gente. Não, não é tolice, não. A gente realmente vai chegar no plano espiritual, às vezes, ainda carregando uma série de coisinhas, né? Que a gente depois vai ver que não serve para nada. Mas é um aprendizado que a gente vai fazer. Então, eu vou dar uma paradinha aqui,